Abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 4, versículo 4. João 4, 4. O tema dessa mensagem é: era necessário passar por Samaria. Amém? Era necessário passar por Samaria. João capítulo 4, versículo 4, vamos ler. E era-lhe necessário passar por Samaria. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, graças te damos. Nós acreditamos firmemente que antes de nós pensarmos em chegar aqui, o Senhor já estava. Por isso nós entregamos todo o comando desta reunião nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha conduzir cada momento, que cada uma das mentes aqui sejam levadas cativas ao teu altar. Todo e qualquer espírito contrário ao teu, espírito de distração, venha ser repreendido pelo poder do nome de Jesus. Abra os nossos corações, meu Deus. Façam que as escamas dos nossos olhos caiam por terra e que nós possamos receber de Ti tudo aquilo que o Senhor separou para esta noite. Que seja uma noite de muito poder, uma noite de manifestação da Tua glória. Uma noite onde o Senhor venha nos visitar de uma forma tão poderosa e que nós consigamos sair daqui completamente diferente de como nós chegamos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Existe uma grande diferença entre ser necessário e ser obrigatório. Existem coisas na nossa vida que são necessárias. Existem outras coisas que são obrigatórias. Muitas vezes nós somos obrigados a fazer alguma coisa mesmo contra a nossa vontade. E tem alguns momentos na nossa vida que é necessário que façamos alguma coisa para que nós possamos ter a resposta que tanto desejamos. Você está comigo aí? Então, esse é um texto muito conhecido, é um texto em que Jesus ele pede para os discípulos comprar comida. E o texto diz que... Vamos ler junto, vamos a partir do versículo 4, vamos lá. Vamos ler junto para a gente poder entender bem. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Hora sexta é meio-dia. Amém? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes para beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus:
Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora tens, e que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vale a pena nós lembrarmos que quando Salomão ele deixa o seu filho Roboão assumir o trono, naquele momento foi o momento em que o reino de Israel ele foi dividido. Roboão ele era filho de Salomão e ele tinha uma pessoa que trabalhava para ele chamada Jeroboão. A Bíblia diz que Deus usa um profeta, Aias, e esse profeta ele traz uma palavra para Jeroboão, e é dado a Jeroboão 10 tribos. Já falamos sobre isso aqui algumas vezes, e ficou para Roboão somente as tribos de Benjamim e de Judá. As 10 tribos representam Samaria, as outras 2 tribos representam Jerusalém. E quando você começa a estudar um pouco a história, você vai perceber que os assírios, eles se apoderaram de Samaria. Os babilônios, eles se apoderaram de Jerusalém. Então, quando você começa a estudar um pouco mais profundo a história, você vai ver que o povo de Samaria, eles começaram a se relacionar com outros tipos de pessoas, com estrangeiros. E muitas vezes, eles começaram a perder um pouco da sua cultura. Então, quando o texto diz que os samaritanos, o povo de Samaria, não se davam com os judeus, é porque o povo do norte não conseguia se entender com o povo do sul. Estamos juntos até aqui? E Jesus, ele chega até um poço para se encontrar com uma mulher. Jesus, ele não vai ali simplesmente para beber água, ele vai ali com um propósito definido. Jesus sabia que aquela mulher estaria ali. Interessante que Jesus pede àquela mulher água, aquela mulher começa um diálogo com Jesus dizendo, mas Senhor, como é que tu me pede água se os samaritanos não se dão com os judeus? E aí começa aquela conversa, e aí Jesus fala assim, não, mas é porque eu vim aqui beber água. Como é que tu veio beber água se o poço é fundo? Como é que tu vai pegar essa água? Jesus estava conversando e falando de algo espiritual, e aquela mulher estava somente no natural. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse falando inglês e aquela mulher estivesse falando português. Jesus conversava com aquela mulher de uma forma, mas aquela mulher não entendia o que Jesus estava falando. Os olhos, os pensamentos daquela mulher só estavam focados na forma como ela pegava a água. Muitas vezes acontece isso conosco. Chegamos até a casa de Deus, viemos até a igreja, trazendo no nosso pensamento, no nosso coração, o desejo de saciar uma necessidade nossa. Muitas vezes entramos por essas portas, mas nós não nos preocupamos em ter um encontro genuíno com aquele que pode matar a nossa sede e a nossa fome. Mas nós chegamos a este lugar somente para saciar o desejo da nossa alma. Muitas vezes entramos por essas portas acreditando que nós temos um problema, e nós sentamos nessas cadeiras acreditando que Jesus vai fazer com que o nosso problema venha a ser resolvido. Mas eu quero nessa noite trazer uma palavra para o teu coração e te dizer que Jesus, ele é muito mais do que aquilo que você deseja. Jesus é o próprio Deus querendo se manifestar para mim e para você, querendo nos dar muito além daquilo que nós precisamos, pensamos ou imaginamos. Jesus é aquele que veio para saciar os desejos do nosso coração. Jesus é aquele que veio para matar a nossa sede de um modo que nós nunca mais tenhamos necessidade de ir até uma fonte, ficar buscando algo que tanto desejamos. Você está comigo aí? Jesus começa a conversar com aquela mulher, ele vai entrando num lugar bem profundo com ela, mas aquela mulher não entende muito bem o que Jesus estava dizendo.
Jesus, por não ter um cântaro, aquela mulher acreditava que ele não tinha condições de beber daquela água. Assim somos nós. Nós colocamos a nossa esperança naquilo que os nossos olhos acreditam que vai saciar os desejos que tanto nós necessitamos. Muitas vezes nós acreditamos que estamos com um problema e que a única forma de resolver o nosso problema, por exemplo, financeiro, a única forma de resolver o nosso problema é o dinheiro. Então nós acreditamos que se nós conseguirmos conquistar o dinheiro, sairemos desse lugar aonde nós nos encontramos. Mas eu vim aqui essa noite te dizer, em nome de Jesus, que muitas vezes você coloca a tua esperança em algo que você acredita que pode mudar a tua história de vida. Mas Jesus tem muito mais do que isso que você imagina para poder te dar. Jesus tem algo muito maior do que eu e você podemos imaginar. Ele, quando começa o diálogo com aquela mulher, ele fala assim: mulher, se tu soubesse, se tu conhecesses o dom de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: o que você conhece é algo terreno, mas se você conhecer aquilo que vem do céu, mulher, aquilo que tanto você acredita, você hoje aqui, mulher, você está vindo ao meio-dia, num sol, no pior momento do dia, no momento mais quente do dia, você está vindo pegar água, e amanhã provavelmente você vai voltar de novo. E no dia seguinte você vai voltar de novo, e assim sucessivamente. Porque o que você precisa, mulher, não está dentro desse poço. O que você precisa está dentro de mim, está dentro de você. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher é que aquilo que ela tanto acreditava que ela necessitava, não era o que de fato ela necessitava, mas o que ela precisava era ter um encontro genuíno com Ele. Muitas vezes eu e você, nós ficamos agarrados às nossas necessidades, aquilo que tanto tem incomodado o nosso ser, e muitas vezes nós não conseguimos entender que a única coisa que nós precisamos é de Jesus Cristo. Quem esteve aqui hoje pela manhã? Levanta a mão. Hoje pela manhã o pastor Theo, ele pregou aqui, o Theo Hayashi, ele pregou aqui na igreja, e ele trouxe uma palavra falando que exatamente sobre isso. Ele falou sobre a alma, ele falou sobre o espírito, e ele começou a dizer que o nosso espírito, quando a gente entende que o nosso espírito é que controla a nossa alma, quando o nosso espírito ele tem o controle de todas as coisas, e ele dá ordem para a nossa alma, e ele manda a nossa alma se aquietar, ele manda a nossa alma entender que muitas vezes a nossa alma quer nos levar para um lugar, mas o nosso espírito precisa nos conduzir e nos levar para o lugar correto. Quando a gente consegue entender isso, a nossa vida ela começa a ser transformada. Nós precisamos acreditar que aquilo que tanto nós acreditamos que necessitamos, nem sempre é o que de fato nós necessitamos. O que nós necessitamos mesmo é de uma presença, é de um compromisso, é de um relacionamento íntimo com Jesus. Aquela mulher, ela quando se encontra no poço, o que me chama muita atenção é que no versículo 7, coloca para mim o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Veio uma mulher, não, faltam 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus pede para ela primeiro, antes que ela peça para ele. Muitas vezes Jesus vai se apresentar diante de você e vai te pedir alguma coisa antes que você peça alguma coisa para ele. Pastor, mas ele vai pedir o quê? Ele vai pedir o teu coração. Porque antes dele te dar aquilo que você deseja, ele precisa ter você primeiro. Ele só vai poder te dar quando ele tiver você. Ele só vai poder te mostrar aquilo que realmente você necessita quando você entregar de verdade o teu coração nas mãos dele. Quando você entregar a tua vida nas mãos de Jesus, aí ele vai te revelar de fato o que você tanto necessita. Muitas vezes acreditamos que o que nós precisamos é simplesmente mudar de emprego. Se eu mudar de emprego, eu vou ser feliz. Mas às vezes Jesus ele não quer te tirar desse emprego, mas ele quer fazer com que você seja um transformador no lugar aonde você trabalha. A nossa alma, ela nos trai,
Os nossos sentimentos, se nós não tivermos o controle deles, eles vão sempre nos trair. Quem aqui no passado já foi apaixonado por alguém? Levanta a mão. Não mente, fala a verdade. Todo mundo, lógico, todo mundo passou por uma paixãozinha. Quem é que não pagou uma paixão? Eu lembro que eu tinha uns 18 anos, eu fui apaixonado por uma menina, eu chorava pra caramba. Sofri, mas sofri muito. A minha mãe falava assim: deixa de ser bobo, para de chorar. E eu era apaixonado na menina, ela não queria nada comigo. Então os nossos sentimentos, eles nos traem. E eu acreditava naquele momento firmemente que aquela mulher era a mulher da minha vida. Eu acreditava que se eu casasse com ela eu seria feliz. Só que o tempo passou, a maturidade chegou, um encontro com Jesus aconteceu, e eu comecei a perceber que aquela paixão do passado não passava de um sentimento que estava tentando me levar para um outro lugar, que não era o lugar que Jesus tinha para mim. Hoje, para a glória de Jesus, eu sou casado com uma mulher que eu amo, tenho 3 filhos lindos, cheios de saúde, tenho uma família maravilhosa, tenho um bom trabalho, tenho um bom relacionamento com a igreja que o Senhor permitiu que eu pastoreasse. Então muitas vezes nós somos traídos porque nós acreditamos que se nós tivermos aquilo que desejamos, é aquilo que de fato vai trazer a felicidade para a nossa vida. E não é, povo de Deus. Se nós não tomarmos cuidado, nós entramos em um lugar e nós começamos a querer que as coisas aconteçam da forma que nós projetamos. Se nós não tomarmos cuidado, os nossos pensamentos, eles nos traem de uma tal forma que ontem pensávamos de uma forma, hoje já estamos pensando de uma forma diferente. Por isso o apóstolo Paulo, ele disse que o que ele gostaria de fazer, isso ele não fazia, mas o que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Se Paulo, que é Paulo, lutava contra esses sentimentos, imagina eu e você. Esses sentimentos batem todo dia no meu coração e no teu. Todos os dias bate na minha mente, na tua mente. Se nós não conseguirmos dominar esses sentimentos, mas pastor, como é que eu vou saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Tudo que é de Deus traz paz para o teu coração. Tudo que é de Deus acontece naturalmente na sua vida. Eu não preciso correr atrás das coisas de Deus, as coisas de Deus correm atrás de mim. Eu só preciso me relacionar com o Deus das coisas. Eu só preciso conhecer o Jesus que tanto a Bíblia nos revela. E no momento em que eu me encontro com Ele, eu percebo que a água que eu acreditava que ia saciar a minha sede, no dia seguinte eu vou ter sede de novo. Mas no momento em que eu beber da água que Ele tem para me dar, eu nunca mais terei sede. Você ainda está aí? Esse é o Jesus que eu vim falar com você nessa noite. Essa mulher, ela começa um diálogo e Jesus começa a conversar com ela. E tem um momento que ele fala assim: tá bom. Ela fala assim: então me dá dessa água viva. Ela fala assim: tá bom, então chama o teu marido. Aí ela fala assim: eu não tenho marido. Disseste a verdade, já tiveste 5, e o que tu tens agora, que é o 6º, também não é teu marido. Tudo aquilo que foge do que é certo para Jesus se torna errado. Eu vou repetir: tudo aquilo que foge do que é certo para Jesus se torna errado. Muitas coisas na tua e na minha vida nós acreditamos que é certo, mas a pergunta é: está de acordo com aquilo que Jesus pensa? Porque se estiver de acordo está certo, mas se não estiver de acordo está errado. E não é o que eu acho e o que você acha, mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia precisa ser o nosso manual de vida. A Bíblia tem que ser de fato o plumo que vai nos alinhar e vai nos colocar no lugar onde o Senhor quer que estejamos. Essa mulher, ela quando se encontra com Jesus, ela vai num sol, ela vai ao meio-dia, ela vai num momento mais quente do dia, ela vai tirar água. Essa mulher, ela estava já no 6º relacionamento. Ela provavelmente ia ao meio-dia para que ninguém não visse, porque provavelmente as pessoas sabiam quem ela era. Mas o que me chama muita atenção é que quando ela chega ali, Jesus já estava. Porque quando você pensa em procurar Jesus, Jesus já está lá te esperando. E no versículo 28, a Bíblia diz que depois dessa conversa, a Bíblia diz que ela larga. Coloca o 28 para mim, olha o que a Bíblia diz.
Deixou, pois, a mulher o seu e foi à cidade e disse àqueles homens. Mas espera aí, pensa comigo. A única coisa que aquela mulher tinha, que podia tirar a água do poço, porque o poço, ela mesma disse que o poço era fundo. A única coisa que ela tinha para poder tirar a água do poço era um cântaro. Então agora, depois que ela se encontra com Jesus, ela larga o cântaro de lado e ela vai falar com os homens da cidade. Tem muitas coisas que eu e você carregamos, em que nós acreditamos que aquilo que nós carregamos é aquilo que vai trazer e vai preencher a necessidade do nosso coração. Mas isso que nós carregamos vai ser muito importante até nos encontrarmos com Jesus. Porque quando nos encontramos com Jesus, aquilo que era importante passa a não ser mais. Aquilo que era necessário passa a não ter mais valor. Tudo aquilo que era importante e necessário, é necessário e importante até um certo momento. Porque quando você encontra com Jesus, ele passa a não ter mais valor. Aquela mulher percebeu que o cântaro já podia ficar de lado, porque a fonte que ela precisava, ela já tinha encontrado. Ela sabia que no dia seguinte ela não ia precisar voltar para se relacionar de novo com Jesus. Aquela mulher sabia que aquele nível de relacionamento que ela estava tendo era um nível tão profundo, que ela começou a perceber que agora do seu interior começaria a fluir rios de água viva. Aquela mulher consegue perceber que aquilo que era necessário para matar a sede dela, agora ela tinha para dar para aqueles que tinham sede. Você está aí comigo? Ela vai procurar os homens daquela cidade para compartilhar quem era Jesus. Em outras palavras, aquela mulher estava indo a uma fonte pegar água para beber, para matar a sua sede e provavelmente a sede daqueles que conviviam com ela. Mas agora aquela mulher, depois do encontro com Jesus, ela larga o cântaro e agora ela vai se encontrar com os homens da cidade para compartilhar aquilo que Jesus fez na vida dela. A minha pergunta para você essa noite é: Jesus tem sido suficiente para você? Você tem compartilhado com as pessoas que você conhece aquele que de fato um dia te deu água para beber e que você nunca mais teve sede? Jesus tem sido essa pessoa na sua vida? Jesus tem sido suficiente para você? Ou você quer Jesus, mas você também quer aquilo que você tanto deseja? Porque se tem uma coisa que a minha Bíblia me diz igual a tua, é que Ele não divide a glória dele com ninguém. Então se você acredita em Jesus, mas você também acredita no joguinho de azar, alguma coisa tem de errado na tua vida. Se você acredita em Jesus, mas você acredita que você não pode largar aquela coisa que você sabe que é errado, porque se você largar você vai perder, você ainda não entendeu quem é Jesus. Você ainda não se encontrou com Ele. Jesus é suficiente. Repete comigo: Jesus é suficiente. Jesus é tão suficiente que Ele não supre só as suas necessidades, mas Ele supre muito mais do que as tuas necessidades. Hoje de manhã foi falado Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Jesus, Ele é suficiente. Aquela mulher, quando se encontra com Jesus, aquela mulher, ela era uma samaritana. Aquela mulher, ela não tinha um nível de relacionamento com os judeus, e agora aparece um judeu em frente àquela mulher pedindo água. Muitas vezes tem coisas que acabam nos bloqueando, nos impedindo de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes, situações que aconteceram no passado faz com que nós possamos nos separar de algumas pessoas, e às vezes o que Jesus tem para nós, aquela pessoa é a pessoa que Jesus está levantando para nos ajudar, mas existe um bloqueio que a gente traz dentro da nossa mente, que a gente acredita que pode vir de qualquer lado, menos do lado daquela pessoa. Você está aí? Eu não sei com quem o Senhor está falando essa noite,
Mas muitas vezes Deus, Ele quando quer trabalhar na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos é descer um pouco o nível aonde nós nos encontramos. Uma das coisas que mais me chama atenção na vida de Jesus é a humildade. Ele sendo o maior, ele sempre se comportava como o menor. Eu vejo no meio do corpo de Cristo pessoas que falam muito em humildade, mas não se comportam como tal. Eu vejo muito no corpo de Cristo pessoas que se dizem humildes, até porque se você é humilde, você não tem que dizer que é humilde, as pessoas precisam dizer que você é humilde. Quando você começa a dizer que você é humilde, você não tem humildade nenhuma. Você ainda está aí? A humildade é algo que eu e você precisamos carregar. E humildade, entenda uma coisa, igreja: humildade não é andar de roupa rasgada, com carro velho, com casa destruída, não. Você pode andar você pode ter a melhor casa, você pode ter avião, pode andar de Rolex e ter 10 milhões na conta, mas isso não pode ter você. Humildade é você saber que tudo que você tem não veio de você, mas veio de Jesus. É lógico que você trabalhou, você se esforçou, mas foi Ele que abriu portas para que você chegasse até onde você chegou. Isso é humildade. Ele não se apresenta para aquela mulher e diz assim: ei mulher, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou aqui te esperando, já tem algum tempo, eu sabia que tu ia chegar, eu vim aqui dizer o seguinte: eu sou Jesus, e a partir de agora, tu não vai mais beber dessa água, tu vai beber da minha água. Ele não fala dessa forma. Primeiro ele se apresenta com humildade, ele diz: ei, tu pode me dar um pouco de água? Como tu sendo judeu, tu pede água para uma samaritana? Ah mulher, se tu soubesses quem te pede água, se tu conhecesses o dom de Deus, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria água para Ele, e Ele te daria de uma água que você nunca mais teria sede. Senhor, então me dá dessa água. Vai lá e chama o teu marido. O texto não diz, mas eu acredito que provavelmente se ela dissesse: só um minutinho que eu vou chamar, Jesus no mesmo momento deveria falar com ela assim: ei, precisa chamar não, sabe por quê? O teu coração ainda está sujo, você não consegue falar a verdade. Você vai chamar um homem que não é teu marido. Jesus sempre vai esperar a verdade de mim e de você. Ele sabia que ela não tinha marido, ele só estava esperando uma resposta dela para ele poder colocar em prática aquilo que ele tinha para a vida dela. Muitas vezes Jesus vai te questionar de coisas que Ele já sabe qual é a resposta, nem precisa ouvir de você, que você confesse com os teus lábios. A Bíblia diz que aquele que confessa pecado é digno de misericórdia. Aí aquela mulher disse: não Senhor, eu não tenho marido. Disseste a verdade, porque já tiveste 5, e o 6º que tu tens agora não é teu marido. Mora contigo, mas não é teu marido. Aquela mulher larga aquilo que era importante para ela. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando aquela mulher todos os dias andando com aquele cântaro. A preocupação de não quebrar aquele cântaro, a preocupação de não perder aquele cântaro, a preocupação de não deixar aquele cântaro em algum lugar para que ninguém roubasse aquele cântaro. Aquele cântaro devia fazer parte da vida daquela mulher, porque afinal de contas o poço era fundo, e para tirar água do poço só com aquele cântaro. Mas agora, quando ela se encontra com Jesus, ela percebe que aquilo que tinha importância passa a não ter mais, porque ela encontrou de fato aquilo que tem a verdadeira importância na sua vida. Eu não sei em que nível está o seu poço, eu não sei em que nível de profundidade está a sua vida, eu não sei se o que você necessita é algo muito fundo. Eu não sei se a tua necessidade está tão distante de você, que talvez você precise de uma corda tão grande para poder pegar a água lá do final do poço. Mas eu vim aqui essa noite como um profeta de Deus trazer uma palavra para o teu coração. Eu vim aqui te dizer que não importa a profundidade do teu poço, o que importa é que Jesus está essa noite aqui na casa, e Ele está se apresentando para você e te dizendo: ei, não precisa ir tão profundo, não precisa ir tão profundo no poço, vá mais profundo em mim. Acesse o meu coração e aprenda a me conhecer. Porque se você tiver um nível de relacionamento comigo, você não vai precisar ir lá no fundo do poço pegar água. Você vai precisar somente conhecer aquilo que eu tenho para você.
Aquela mulher, Jesus falava numa linguagem com ela e ela entendia outra. O grande problema da igreja nos dias de hoje é que Jesus fala de uma forma, mas a igreja entende de outra. A igreja foi ensinada, e nada contra, mas a igreja foi ensinada, a igreja brasileira foi ensinada a viver de campanha. Fazer campanha para que as coisas aconteçam. Hoje é dia dos pais. Eu tenho 3 filhos. Meus filhos não precisam fazer campanha para ganhar as coisas do pai. Eles só precisam chegar perto do pai e falar: pai, eu estou precisando disso. E eu, como pai, entendendo que eles estão precisando de algo, e que esse algo que eles precisam é bom para a vida deles, eu tenho prazer em dar. Mas quando eu percebo que o que eles precisam não vai fazer bem para eles, eu, como pai, não dou. Você está comigo aí? Agora, se eles me perguntarem: pai, por que você não vai me dar? Eu, como pai, vou falar assim: senta aqui do lado do papai e o papai vai te explicar o porquê que ele não vai te dar. E eu vou começar a dizer para eles: o papai não vai te dar por causa disso, disso, disso e disso. Quando um filho tem um nível de relacionamento com o pai, até no momento em que o pai diz não, ele entende o não do pai e ele aceita o não como um sim. Agora, quando o filho é um filho rebelde, me dá ou eu vou embora. É triste dizer isso. Até que cair em si, vai voltar. Lucas capítulo 15. Quando o filho é rebelde, ele só quer satisfazer as suas necessidades. E aí ele, quando a necessidade dele é feita, ou talvez não, é o momento em que ele vai embora. Porque ele nunca quis um nível de relacionamento com o pai, mas ele só quis as coisas que o pai pode dar para ele. Por isso você vê dentro do corpo de Cristo pessoas sendo completamente abençoadas por Deus e outras não conseguem receber aquilo que desejam. Eu pergunto para você: Deus faz acepção de pessoas? Deus ama mais um do que o outro, sim ou não? Claro que não. E por que uns recebem e outros não? Porque uns conseguem acessar o coração do Pai. Porque uns conseguem entender de fato quem é o Pai. Eu hoje, na hora do almoço, eu conversava com o pastor Theo Hayashi. E ele estava me dizendo o seguinte: ele falou assim: pastor Léo, o grande problema da igreja é que a igreja quer viver para ela. A igreja não quer viver para o propósito do Pai. A igreja não quer entender o que o Pai deseja, mas a igreja quer que o Pai entenda aquilo que ela necessita. O grande problema da igreja é que a igreja, ela entra pelas portas, não na sua totalidade, mas na sua grande maioria, infelizmente, ela entra pelas portas e ela vai até o poço para poder simplesmente pegar a água que ela tanto deseja beber. Hoje eu vou para a igreja, espero que Deus libere uma palavra que fale direto ao meu coração. Eu hoje vou para a igreja, eu vou adorar o meu Senhor, independente do que Ele vai me dar, porque o meu nível de relacionamento com Ele não está ligado naquilo que Ele me oferece, mas está ligado por aquilo que Ele é. E quando eu sei quem Ele é e o que Ele representa para mim, Ele me dando ou não me dando, não muda nada o meu nível de relacionamento com Ele. Você ainda está aí? É nesse nível de maturidade que a igreja precisa entrar. É nesse lugar que a igreja precisa ser levada. Nós, corpo de Cristo, precisamos conhecer o cabeça da igreja. 1 Coríntios capítulo 12 fala que nós somos membros de um corpo,
mas o cabeça é Cristo, e o cabeça que comanda todo o corpo. A perna só faz um movimento porque a cabeça manda movimento para a perna poder se movimentar. O braço só faz um movimento porque a cabeça manda comando para o braço se movimentar. A mão só consegue apalpar porque a mente e a cabeça manda movimento para as mãos poderem se movimentar. A boca só fala do que o coração está cheio, mas é a mente que comanda todas as coisas. Eu lembro que quando minha mãe estava internada no hospital, ela teve, antes de falecer, ela teve falecimento múltiplo dos órgãos. A mente, ela continuava funcionando, mas como a medula óssea foi interrompida, então a mente mandava comando para o corpo, mas como a medula foi interrompida, o corpo não recebia comando. Então ela começou no hospital, os braços começaram a ficar inchados, a perna inchada, porque já não tinha mais movimento no corpo. A mente entendia tudo, ela falava, não saía a voz, a traqueostomia aqui, eu entendia tudo o que ela falava, mas o corpo não obedecia os comandos. O cabeça continua falando até os dias de hoje, o cabeça continua se relacionando com a igreja, mas os membros do corpo muitas vezes não respondem ao comando do cabeça. O cabeça continua mandando, mas alguma coisa interrompeu a ligação dos membros com a cabeça. E aí muitas vezes os membros ficam: ei, me abandonaram. Não abandonaram não. Você só não está entendendo o comando do cabeça. Você só não está entendendo que tem momentos na nossa vida. Perceba que aquela mulher, ela só foi até o poço porque ela tinha uma necessidade. Aquela mulher, ela sofria, ela estava com desejo de beber água, ela estava com sede, e por estar com sede, ela vai até o poço. Tem muitas coisas que acontecem na tua vida, na minha vida, que nos faz, muitas vezes, aquilo que a gente acredita que é o que está nos faltando, mas na verdade é o combustível que nos leva a buscar o cabeça. A nossa falta é o que nos faz buscar aquilo que tanto desejamos. Se não tivesse faltando nada na tua vida, provavelmente você não estaria nesse domingo aqui. Você ainda está aí comigo? Por isso Jesus, no final ele diz assim: Senhor, tá bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nós samaritanos, nós fomos ensinados que nós devemos adorar no Monte Gerizim, e vocês judeus em Jerusalém. E aonde de fato precisa se adorar? Aí ele fala assim: não, mulher, não é nem no Monte Gerizim, e nem tão pouco em Jerusalém, nem tão pouco dentro da igreja Belém. Sabe por quê? Porque os verdadeiros adoradores não adoram no lugar físico, eles adoram no lugar no espírito. Os verdadeiros adoradores, eles não precisam de um lugar para adorar, eles precisam simplesmente se relacionar com aquele que merece toda adoração. Não é o lugar que vai mudar você, é você que vai mudar o lugar. Pastor, então por que nós precisamos nos reunir aqui domingo? Não, nós não precisamos nos reunir. Nós nos reunimos porque nós nos amamos e estamos aqui juntos para celebrar o nome daquele que merece toda adoração. Glórias a Jesus. As debilidades emocionais nos fazem procurar prazeres em coisas que não preenchem. Por isso só Jesus completa aquilo que falta. Eu vou repetir: as debilidades emocionais nos fazem procurar prazeres em coisas que não preenchem. As nossas emoções tentam o tempo todo nos roubar. Eu tenho dito neste altar várias e várias vezes, e quem congrega aqui sabe disso: nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo veio do pó e para o pó ele vai voltar. O espírito é aquilo que nos conecta ao Criador, e a nossa alma são as nossas emoções, os nossos sentimentos. A nossa alma, se ela está doente, ela provavelmente vai levar todo o nosso corpo à doença. Mas o nosso espírito, que nos conecta ao Criador, precisa tomar o controle e governar a nossa alma, e não a nossa alma governar o nosso espírito.
Aquela mulher, ela entendia que ela estava com sede e só tinha um lugar para matar a sua sede. Qual lugar, pastor? Lá no poço de Jacó. Só que é interessante que o texto diz no versículo 4: era-lhe necessário passar por Samaria. Quando você vai estudar, existia uma rota na Transjordânia que era mais longe, era mais longa, mas era um lugar que Jesus, por ser um judeu, não precisava passar por Samaria, ele podia pegar um outro caminho, mas era necessário. Ele foi por ali porque tinha um propósito para ele ir por ali. Ele foi por ali só para encontrar com aquela mulher. Você está aí comigo? Tem momentos na tua e na minha vida que a gente não vai entender as coisas, mas é necessário que tudo isso aconteça. Porque as coisas, quando acontece algo de ruim conosco, é muito triste dizer isso, mas quando acontece alguma coisa de ruim conosco e que nós não temos mais saída, é no momento que nós nos agarramos a Jesus. Às vezes tentamos de todas as formas e não conseguimos sucesso naquilo que nós tentamos. E aí quando a gente percebe que não tem mais saída, a única saída que tem, qual é, pastor? É Jesus. Aí a gente se chega a Ele. Então muitas vezes aquilo que te falta é aquilo que te é necessário. Muitas vezes o teu sofrimento te leva, muitas vezes não, a maioria das vezes o teu sofrimento te leva a um encontro genuíno com Jesus. Por isso a Bíblia diz que em tudo dai graça. Em tudo, não são em algumas coisas. Até nos momentos difíceis, se você tem um relacionamento e você não valoriza o teu relacionamento, quando você perde o teu relacionamento, é a hora que você dá valor para ele. E aí você reclama, mas puxa, eu perdi. Você perdeu porque não soube valorizar. Mas se você entender que se você buscar Jesus, aquilo que você perdeu, se você de fato buscar Jesus, muitas vezes você vai perceber que aquilo que você perdeu, o Senhor vai se encarregar de trazer para você. Mas não adianta Jesus trazer para você se não houver uma mudança genuína na sua vida, porque você só vai ter o trabalho de perder de novo. A gente só perde aquilo que a gente não dá valor. Sim ou não? Claro que sim. Às vezes você fala assim: eu guardei no lugar tal. Eu guardei, você não sabe onde guardou. Por quê? Porque talvez aquilo que você guardou não tenha tanta importância para você, mas aquilo que é importante você não perde nunca. Alguém aqui já perdeu para sempre o filho? Largou o filho num lugar e esqueceu onde largou. Eu não estou falando de ser raptado não, eu estou dizendo o seguinte: alguém colocou o filho num lugar e se esqueceu qual o lugar que botou? Alguém aqui já passou por isso? Claro que não. Por que não? Porque o filho é importante. Você só perde o que não tem importância. Você só perde aquilo que você não valoriza. Jesus, Ele quer nos mostrar cada dia mais que nós precisamos aprender a dar valor àquilo que de fato tem valor para nós. As coisas não têm tanta importância, por incrível que pareça. Pessoas são muito mais importantes do que coisas. Perceba que quando Jesus aparece em cena, Ele tinha tudo para ser o rei. Na verdade Ele era o rei, mas Ele tinha tudo para assumir o trono lá em Jerusalém. Ele tinha tudo para tirar o Império Romano e Ele entrar ali como rei e governar aquele lugar. E eu te pergunto, por que Ele não fez isso? Porque Ele não estava preocupado com o poder, Ele estava preocupado com as pessoas. Ele poderia muito bem se assentar num trono e a vida das pessoas lá embaixo continuar sendo a mesma. Ele prefere abrir mão do trono, caminhar do meio do povo e começar a tocar nas pessoas que precisavam ser tocadas. Enquanto alguns procuram posição, cargo, existem outros que entendem de fato aquilo que foram chamados para fazer. Nós como igreja, nós podemos até crescer como igreja, mas nunca perder o lugar de onde o Senhor nos tirou. Pastor, mas se nós crescermos, nós vamos perder? Não, nem tudo que cresce se perde. Você só perde aquilo que você não valoriza. O propósito de Deus é que o reino dele se expanda na terra. O propósito de Jesus é que o reino cresça, que as pessoas sejam tocadas, que as pessoas sejam transformadas. Aquela mulher, quando ela
quando ela percebe quem é Jesus, quando ela entende, no começo da conversa, em outras palavras, ele falava inglês e ela entendia em português, ela não entendia nada do que ele estava falando. Mas no final da conversa, quando ele começa, eu fico imaginando, Jesus falou assim: peraí, tu não está entendendo, deixa eu pegar o Google Tradutor aqui. E aí ele pega o Google Tradutor, ele começa a falar inglês, e aí ela começa a ouvir em português. Aí ela, agora eu estou entendendo. Quando ela começa a entender a profundidade da conversa, ela começa a perceber que Jesus não estava falando de um poço físico. Jesus estava falando de um poço no espírito. Jesus não estava falando de uma água que você bebe. Jesus estava falando de uma água que vive dentro de você. Quando aquela mulher percebe que o nível da conversa não era que ela imaginava, mas era o nível da conversa que ele estava querendo mostrar para ela, as escamas dos olhos daquela mulher caem por terra. A mente daquela mulher que estava aprisionada naquele poço, ela é como se os grilhões tivessem sido despedaçados. Uf. Aquela mulher consegue entender tão forte o nível da conversa que ela fica abismada. Ela não quer mais sair dali. Aí ele fala assim: chama o teu marido. Eu fico imaginando ela com a carinha: eu não tenho marido, eu não tenho marido. Disseste bem, já tiveste 5, e o que mora contigo não é teu marido. O que mora contigo está simplesmente fornicando contigo. Mas mulher, eu gosto de verdade, porque eu sei quem tu és. Antes de tu falar para mim quem tu és, mulher, eu sei quem tu és. Eu só precisava ouvir de você aquilo que eu já sabia. Então, mulher, porque tu falou a verdade, vai lá chamar os homens da cidade. A Bíblia diz que ela sai correndo. Ela vai falar assim: eu encontrei o Messias, o Cristo. Ele é profeta. Ele falou toda a minha vida. Só que nos dias de hoje a igreja se perde. Quando a igreja encontra alguém que fala a vida dela, aí ela valoriza a pessoa que falou e não o Cristo verdadeiro. As pessoas buscam quem fala e não quem usa para falar. Você está comigo aí? Só que aqueles que falam, o povo fica de boca aberta. Uau, é profeta. E aí, em vez deles pegarem a glória e devolver para quem tem a glória, eles falam: eu sou profeta, a glória é minha, eu revelo o CPF. E o povo fica de boca aberta. E o povo vai procurando em tudo que é lugar, porque o povo quer ouvir aquilo que ele quer ouvir. O povo tem necessidade de beber água do poço. O povo tem desejo de ir lá no fundo do poço para encontrar água. Às vezes a água é longe, mas o povo não tem problema, ele vai longe porque ele quer beber água e ele está com sede. A água que você precisa está mais perto do que você imagina de você. A água que você precisa está dentro da tua casa. Quando você vai para dentro de um quarto, só você, a Bíblia diz que ele te vê em secreto. Tu já parou para pensar, você entrar num quarto sozinho, trancar a porta e alguém te vê em secreto? É porque esse alguém está lá dentro contigo. Ele não está fora, ele está lá dentro do quarto. A Bíblia não diz que ele te ouve, a Bíblia diz que ele te vê. A água que você precisa é uma água que o dia que você experimentar de verdade dela, você nunca mais vai ter sede na tua vida. Nunca mais na tua vida tu vai pular de galho em galho.
Tem um ditado no mundo que diz que pedra que muito rola não cria limo. Eu conheço pessoas que a cada 2 anos estão numa igreja diferente. Por que você saiu, meu irmão? Não, porque eu não concordo com algumas coisas que tem lá, não. Mas os 2 anos passados, tu concordava? Isso é uma outra história. A igreja do Brasil precisa amadurecer. A igreja do Brasil precisa entrar num lugar em Jesus. A igreja do Brasil precisa deixar de ser menina e começar a se tornar adulta. A igreja do Brasil precisa começar a meditar nas Escrituras. A igreja do Brasil precisa começar a conhecer um pouco mais o dono da igreja, não os pastores que trabalham nela. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Nós só cuidamos da noiva. Nós preparamos a noiva para o dia do grande casamento. Em outras palavras, é como se eu fosse um maquiador da noiva. Eu estou preparando a noiva, eu estou cuidando do vestido dela, eu estou comprando todos os produtos de beleza que a noiva precisa. Eu estou junto com os pastores dessa casa me esforçando. Nós estamos nos esforçando para deixar a noiva preparada, porque vai chegar um dia, a gente não sabe quando, o noivo vai aparecer de repente. Nenhuma noiva casa descabelada. Nenhuma noiva se casa sem colocar um batom, uma maquiagem. Nenhuma noiva se casa sem vestido. E o vestido precisa estar limpo, não pode estar sujo. O noivo é Cristo. A noiva sou eu e você. Nós precisamos trabalhar na nossa vida e nos preparar para aquele grande dia. Eu vejo que tem pessoas que gostam de malhar, gostam de se cuidar, gostam de ficar bonito. Mulheres aqui gostam de ficar bonitas, isso é bom. Mas você não pode só cuidar daquilo que é externo. O que Jesus estava dando para aquela mulher não estava por fora, mas estava dentro. Os fariseus daquela época, eles queriam mostrar para as pessoas algo que eles eram, mas que no fundo eles nunca foram. Jesus não apresentava nada. Quando ele chegava no ambiente, as pessoas diziam: come com pecador? Como? Porque eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para tocar em pessoas que sabem que necessitam de um toque. Tem outros que acreditam que não precisam. Jesus estava falando uma linguagem e aquela mulher estava entendendo outra. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que ele era o mesmo ontem. Ele continua sendo o mesmo hoje. E ele continuará sendo o mesmo amanhã. Então a linguagem que ele falava, a mulher não entendia. E o mesmo continua acontecendo hoje. Ele fala uma língua que muitos não entendem. Jesus muda a linguagem? Não. Jesus me ensina a entender a tua língua. Me ajuda a entender aquilo que tu quer falar comigo.
Feche seus olhos, por favor. Pai, hoje é o dia dos pais. Hoje é comemorado o dia dos pais. Mas o verdadeiro pai é o Senhor. O teu dia não é só hoje. Todos os dias pertence a ti. A nossa oração como igreja é que nós estejamos no lugar onde o Senhor nos plantou para estar. A nossa oração é que o Senhor abra o nosso entendimento, rasga a nossa mente e nos ajuda a entender tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar nesses dias. Fala ao coração da tua noiva. Mostra para cada um de nós que as nossas necessidades, elas caem por terra no momento em que nós encontramos o extraordinário. Muitas vezes aquilo que é necessário, nós acreditamos com toda a força que aquilo que é necessário é importante, até o momento em que nós conhecemos o extraordinário. O extraordinário és tu, Jesus. Tu és de fato a estrela da manhã. Tu és a rosa de Saron. Tu és a pedra que os construtores rejeitaram. Tu és a pedra de esquina. Tu és o príncipe da paz. Tu és o alfa. Tu és o ômega. Tu és o princípio, mas também tu és o fim. Tu és aquele que começou, mas também é aquele que vai terminar. Tu és aquele que veio, mas tu também és aquele que vai voltar. Tu és aquele que se humilhou, mas a tua palavra diz que tu és também aquele que foi exaltado, e que o teu nome está acima de todo nome. Não há nome maior do que o teu, Jesus. Tu és a água que nós precisamos. Tu és o pão que desceu do céu. Tu és a luz que nós precisamos para iluminar o nosso caminho. Tu és a rocha. Oh, tu és a rocha. Tu és o guarda. Ah, tu és o guarda. Tu és tantas coisas, Jesus. Ficaríamos aqui horas e mais horas dizendo quem tu és. Mas a nossa oração essa noite é: conecta os nossos pensamentos aos teus. Traz a tua linguagem do céu para a terra. E nos conecta nessa linguagem, que a língua dos anjos, meu Jesus, seja entendida por cada um de nós. Oh, Jesus. Toca na tua igreja nesta noite. Toca na tua noiva. Derrama sobre nós uma graça, um favor, algo que nós não merecemos, mas é por causa da tua graça. Vai tocando na tua igreja nessa noite, Jesus. Vai tocando na tua igreja nesta noite, Jesus. Eu sei que tu estás aqui, Jesus. Podemos sentir a tua presença. Toca na tua igreja, Jesus, de uma forma diferente. Alguém me tocou. É o que diz a tua palavra. Alguém me tocou, porque
de mim saiu virtude. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus, a tocar em Ti, meu Pai, para que saia a virtude do Senhor nesta noite. Essa é uma noite em que o Senhor está aqui. Assim como a mulher samaritana, eu quero te pedir nessa noite, coloca para Jesus qual é a tua necessidade. Ele já sabe, mas coloca para Ele qual é. Diz para Ele agora, você e Ele sozinho agora. Diz para Ele qual é a tua necessidade. Diz para Ele a área que você precisa ser tocada. Porque o Senhor vai tocar essa noite. O Senhor está tocando essa noite na tua vida. É uma noite de cura. É uma noite onde o Senhor quer ajustar as emoções. Pessoas que entraram aqui com as suas emoções completamente emboladas, até mesmo sem entender o que está acontecendo. É uma noite onde o Senhor quer ajustar as tuas emoções. O Senhor quer alinhar a tua vida. Glórias a Jesus. O Senhor tem pressa. Quero que você estenda a sua mão bem alto. Nós vamos orar. Vamos nos despedir como igreja, mas nunca da presença do Senhor, amém? Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça, Senhor. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todos sempre. Que tenhamos a melhor semana da nossa vida. Uma semana onde o Teu Espírito, que é o Consolador deixado por Jesus, que o Espírito Santo venha nos revelar aquilo que verdadeiramente nós necessitamos. Obrigado por esta noite. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, vá feliz, que Deus te abençoe.